São 8h41. Bom, nós temos aqui também uma informação interessante e relevante, é o seguinte. É que aquilo que é pago na forma de hora extra, ela impacta também na hora de fazer o cálculo do 13º salário, férias e fundo de garantia. Nós pedimos a gentileza do doutor Tadeu Silva, que é um advogado especialista em direito trabalhista, para explicar isso aqui para a gente. Doutor Tadeu, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Tudo bem? Obrigado pela participação. Obrigado pelo espaço. Nós te agradecemos. Doutor Tadeu, e aí, essa hora extra impacta esses outros pagamentos ou não? Na verdade, Heródoto, o que houve foi um julgamento, né, que ocorrido agora no último dia 20 de março, do Tribunal Superior do Trabalho, que por sua vez decidiu que o valor do descanso semanal remunerado majorado pelo pagamento habitual de hora extra também deve repercutir sobre outras parcelas, como você mesmo disse, nas férias, 13º, aviso e FGTS. O ponto aqui diz respeito à habitualidade das horas extras. Então, a grande preocupação aqui, e a preocupação muitas vezes dos empregadores, Heródoto, era em relação às provisões de alguns processos trabalhistas, por exemplo, né? E como isso impactaria ou não nessa provisão. Porque se discutia, e até então o entendimento do TST, de um entendimento dos últimos 13 anos, era de que isso não deveria repercutir sob pena de um bis idem, que eles dizem, né? É um pagamento em duplicidade. Só que nesse julgamento agora ocorrido no último dia 20, de relatoria do ministro Amaury Rodrigues Pinto, foi decidido que não, que na verdade deve se repercutir porque são verbas de natureza salarial também, e que por conta disso não haveria nenhum tipo de pagamento duplicidade, né? Me ouve? Ouvindo, doutor Tadeu, pois não. Perfeito. Não, então o entendimento foi de que, na verdade, isso deveria sim repercutir agora. Então, acho que a grande preocupação agora, principalmente dos empregadores, é no sentido de que se monitore a ocorrência de horas extras em habitualidade. Porque o entendimento é esse, só repercutiria se houvesse habitualidade na hora extra desenvolvida pelo empregado. Agora, doutor Tadeu, pensando no dia a dia, isso aumenta o custo do funcionário para o empregador ou não? Depende, como eu disse, o grande ponto aqui é esse monitoramento em relação à habitualidade das horas, né? Esse entendimento do TST vai no sentido de que há uma habitualidade, e todo dia esse empregado ele registra lá suas horas extras. Então, existe ali uma recorrência nisso. Logo, isso também deve repercutir nas demais verbas contratuais e rescisórias também desse empregado. O ponto é esse. Se não há uma habitualidade nessas horas extras, não haveria, então, esse custo adicional, como eu disse. O entendimento aqui trazido e modificado depois de 13 anos vai numa linha de uma proteção desse empregado quando se constata que há uma habitualidade nessa hora extra, né? Então, a princípio, isso não traria um impacto tão grande desde que você a hora extra não ocupe. Mas a gente sabe, Heródoto, que acaba sendo muito comum nas empresas, né? A hora extra, enfim. Então, eu acho que vai ter que dosar muito, o empregador vai ter que tomar muito cuidado com isso, em razão desse novo entendimento agora do TST. Essa decisão é em última instância ou ainda há algum recurso, doutor Tadeu? Essa decisão poderia ser levada para uma instância superior ali na STF, mas é uma decisão da Corte Superior da Justiça do Trabalho, como eu disse, do TST, né? E isso tem um impacto em outros processos, que vem de uma decisão que a gente chama de incidente de recurso repetitivo, né? Foi uma decisão tomada num incidente como esse, ou seja, vai ter um impacto em todos os processos que eventualmente estariam sobrestados. No entanto, há uma modulação, né, nessa decisão, porque, diferentemente do que a gente esperava, a decisão ela vai ser aplicada apenas a partir do dia 20, ou seja, a modulação, essa nova orientação será aplicada às horas extras trabalhadas somente a partir do dia 20 de março. Então, muitos processos até que estavam sobrestados não vão ter um impacto direto nisso, ou seja, aquele primeiro problema que eu trouxe de o possível impacto numa provisão do empregador, isso não vai ocorrer por conta dessa modulação.
mas ainda a decisão em si não foi publicada. Nós acompanhamos o julgamento, mas ela ainda não foi disponibilizada. Então eu acho que ainda há algo a ser feito para analisar a decisão a fundo, né? Perfeitamente. Doutor Tadeu, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Doutor Tadeu Silva, advogado especialista em trabalho. Olha, você precisa ficar atento a essa explicação dada pelo doutor Tadeu, principalmente você que é empregador. Nós vamos ver, como ele explicou, ainda não foi publicada, vai ser publicada e, obviamente, outras pessoas vão se debruçar a respeito dessa relação de trabalho que está sendo alterada pela Justiça do Trabalho.